Nós estamos nessa série, irmãos, Fome pela Presença. Nessa manhã eu quero falar com você sobre o que impede a verdadeira intimidade. Eu queria que você estivesse bem atento, porque a mensagem vai ser crescente. E lá no final Deus vai, tenho certeza, chacoalhar bastante o seu coração. No tema dessa manhã, a pergunta continua: por que tantas pessoas no meio da igreja não estão experimentando uma vida íntima, de relacionamento íntimo com Deus? Por que isso acontece? Porque nós vemos uma igreja muitas vezes cheia, mas vazia de relacionamento com Deus. Hoje nós vamos responder a essa pergunta. E a primeira coisa que eu queria, irmãos, que você começasse entendendo dentro dessa palavra. Primeiro ponto é fácil chegar nesse lugar de intimidade? É fácil chegar nesse lugar em Deus? O texto de Isaías, olha que texto interessante, diz assim: verdadeiramente, Tu és um Deus que se oculta, ó Deus de Israel, Salvador, Ele é o sagrado e grande Rei, e assim deve ser reverenciado. Nós olhamos nessa história e eu quero chamar sua atenção porque frequentemente Deus trabalha de forma que nós não estamos vendo. Aos nossos olhos parece que Ele não está fazendo nada, porque Deus frequentemente Ele trabalha de maneira invisível aos nossos olhos. É como se Deus estivesse atrás das cortinas e você, sem saber o que está acontecendo, parece que nada está acontecendo, mas Deus está agindo o tempo todo. Mesmo que você, meu irmão, não perceba o tempo todo na sua vida, enquanto você trabalha, enquanto você vai para a escola, qualquer coisa que você esteja fazendo, Deus parece que não está fazendo nada, mas Deus está trabalhando no invisível, no secreto. Você não vê, mas tudo está acontecendo. E eu quero que você entenda que Deus se revela para você de forma progressiva. À medida que você busca, você vai encontrando. À medida que você mergulha, você vai encontrando lugares mais profundos. Deus trabalha dessa forma. Quem busca, encontra. Mas Deus, irmãos, eu quero chamar sua atenção, porque Deus, Ele não força a intimidade. E nós estamos nessa série falando sobre fome pela presença. Isso não é forçado. Deus não força uma pessoa a ter intimidade com Ele, mas Ele deseja ser encontrado pela igreja. Ele deseja ter um povo que anseia pela sua presença. E hoje você vai entender um pouquinho sobre isso. Por quê? Então a pergunta eu volto: por que você não experimenta essa intimidade? Por quê? Qual é o problema? Você vai prestar atenção em cada tópico que eu vou falar. E você que quer uma mudança na sua vida, você que quer uma mudança de relacionamento com Deus, sente que parece que Deus está longe, que você não experimenta essa intimidade, você vai entender algumas coisas nessa manhã. E a primeira delas é: o temor é a base de uma vida íntima. Gente, olha só, procure ficar atento, porque à medida que eu for caminhando nessa palavra, o Espírito Santo vai mexer com o seu coração. Primeira coisa, o temor é a base de uma vida íntima. Provérbios 1 diz assim: o temor ao Senhor é o princípio e a base do conhecimento. Que conhecimento é esse? Que a Bíblia está dizendo assim, ó: o temor é a base, é o princípio do conhecimento. Que conhecimento é esse? Será que é um conhecimento científico? Você saber sobre a pessoa? Que conhecimento é esse que a Bíblia está dizendo aqui? Não é de uma biografia, irmãos. Porque você pode de repente ler um livro, aí você lê a biografia do autor do livro. Isso quer dizer que você conhece o autor do livro? Não. Você sabe algo sobre ele. Então muitas vezes você pode conhecer a Bíblia, mas não conhecer o Deus da Bíblia. Você pode conhecer os livros da Bíblia, como os fariseus conheciam, mas não conhecer
o Deus dos livros da Bíblia. E é isso que eu preciso que você entenda hoje. As pessoas conhecem a biografia, a história do Deus que nós servimos, mas infelizmente vêm à igreja, mas não conhecem a Deus. Então, de que conhecimento, se não é esse conhecimento, de que conhecimento esse texto aqui está falando? Provérbios 2:5, então vocês entenderão o que significa temer ao Senhor, e vocês obterão conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse, irmãos? Quando a gente olha aqui no hebraico aqui, conhecimento está implicando num relacionamento profundo com Deus. E enquanto eu ministro essa palavra aqui, eu quero que você entenda que significa você viver ao lado de Deus, você andar com Deus, você relacionar com Deus. E quantas vezes a gente tem falado, hoje é a 5ª ministração, mas talvez isso ainda não entrou no seu coração, experimentar o Deus da Bíblia, desenvolver um relacionamento com o Deus da Bíblia, irmãos. Então Provérbios aqui, ele está dizendo o seguinte: quem teme ao Senhor passa a conhecer Deus de maneira pessoal, não teórica. Então nós vamos entender aqui que o temor a Deus é o princípio de você ter intimidade com Ele. Você não conseguirá relacionar, conhecer a Deus se você não o teme, conhecer intimamente, porque o temor é o princípio, é a base desse relacionamento. Então, por que muitas pessoas não entram nesse relacionamento íntimo com Deus? Você vai entender que talvez você não tenha conseguido ter essa vivência, esse relacionamento, essa intimidade, por causa da falta de temor a Deus. O que não é temor? Às vezes você fala, não, mas eu temo a Deus. Vamos entender primeiro o que não é temor. Temor não é ter medo. Tem gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Não, porque quem tem medo foge. Quem teme se aproxima, quer estar perto. Mas quem tem medo, ele foge da presença de Deus. Então, queridos, eu quero dar para você aqui o exemplo de Israel, lá no Monte Sinai. E à medida que eu for falando algumas coisas aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar com você essa palavra. Quando Moisés, ele levou o povo de Israel, tirou do Egito e levou para o Monte Sinai para encontrar com Deus, a gente vê algo muito interessante aqui. Moisés levou o povo lá porque Deus queria o que com aquele povo, irmãos? O que Deus queria? Moisés tira o povo para ir lá para o monte, porque Deus queria relacionar com eles. Deus queria que o povo conhecesse a Ele. E Deus queria também se revelar e estar perto e conhecer o seu povo. Então Moisés leva o povo lá, para isso, para relacionar. Mas é interessante, irmãos, e triste também, que quando o povo chega lá e Deus, com aquela presença gloriosa, desce, sabe o que o povo fala para Moisés? Moisés, nós não conseguimos lidar com isso. Faz o seguinte, Moisés, é difícil para nós, vai lá, fala com Deus, e vem e fala para nós o que Deus está falando. Porque o que você falar, que Deus está dizendo, nós vamos fazer. Na verdade, isso não aconteceu. Mas, queridos, esse povo aqui, existe um contraste. Deus queria relacionamento com eles. O povo queria distância. Não, vai você, Moisés, a gente vai ficar aqui. Vai lá, ouve e fala para nós, irmãos. Preste atenção nisso, irmãos. Deus queria revelar para o povo. Sabe o que o povo preferiu? Um intermediário. E esse é um dos grandes perigos na vida espiritual das pessoas. Os cristãos Nutella. Cristãos que estão dentro da igreja. Eles vêm no culto, eles vêm, participam aqui do culto, mas eles nunca entram em intimidade, relacionamento com Deus. Eles não oram, eles não fazem jejum, não buscam a Deus,
Eles querem que alguém faça isso por eles. Eles querem que alguém ore por eles, que alguém dê uma palavra para eles vinda de Deus. Eles querem que alguém os ajude, que alguém os levante. Irmãos, eles preferem que outros busquem por eles, igualzinho o povo de Israel. Alguém que, olha, faz uma corrente de oração, levanta um povo para orar por mim, me ajuda nisso, e sempre pedindo que alguém faça por eles aquilo que Deus quer que eles façam. O povo queria um intermediário, e hoje não é diferente. Os cristãos, eles vêm à igreja, irmãos, e eles querem que alguém faça por eles, porque eles querem receber alguma coisa de Deus. Eles querem uma bênção que eles estão buscando, e eles pedem que outros orem, outros jejuem, outros busquem a Deus. E Deus está querendo que você faça. As pessoas não querem cultivar uma vida pessoal de comunhão. Tão longe, tão mornos, sem devoção, sem intensidade. E é isso que acontece, que aconteceu naquela época, irmãos. E aí sabe o que Moisés fala para o povo? Olha só. Olha o que Moisés fala. O povo falou, vai lá Moisés, vai você. Igual hoje. Você pode contar uma porcentagem pequena de pessoas que estão nas igrejas, mas elas se devotam, elas oram, elas buscam, elas querem Deus. Aí Moisés disse assim, Êxodo 20, não temas, porque o povo com medo fugiu, e Moisés falou, não temas, pois Deus veio testar vocês, para que o temor dele esteja em vocês, para que vocês não pequem. Moisés estava diferenciando medo de temor. Moisés estava dizendo, olha, não tenha medo, não fujam de Deus como Adão fugiu. Não fujam, porque Deus veio testar vocês aqui. Quem tem medo fica longe, quem teme se aproxima. E é nítido aqui na história, porque Moisés, quando viu aquela nuvem, aquela glória, Moisés correu para lá, porque ele queria aquela pessoa, aquela presença. O povo fugiu, porque eles queriam que alguém fizesse, não eles. O que é temer a Deus, irmãos? O que é temer a Deus? Preste atenção, queridos. Temer a Deus aqui, talvez você já ouviu tantas frases, mas eu quero que o Espírito Santo fale com você. Olha só, temer a Deus é quando você coloca Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Escute, irmãos, quando você realmente teme a Deus, o que é importante para Deus, pensa, é importante para você. O que não é importante para Deus, também não é para você. Quando você teme a Deus, o que Deus ama, você também ama. Mas o que Deus odeia, você também odeia. Quando você teme a Deus, irmãos, as suas prioridades, elas mudam. E a gente precisa entender isso, irmãos. O temor a Deus, ele muda os nossos valores. Às vezes você está ouvindo essa frase aqui, mas o temor muda os seus valores, sabia? Você não se preocupa mais em fazer algo que te agrada. Tudo que você faz, ou tudo que você pede a Deus, é querendo saber se aquilo agrada ao Senhor. Agora preste atenção, irmãos. Quando você realmente é uma pessoa que teme a Deus, você faz o que a maioria não está fazendo. Você reorganiza as suas prioridades. Você reorganiza aquilo que realmente é importante para Deus. Se alguém olhasse no seu dia a dia, se alguém olhasse na sua agenda, a pessoa ia observar que Deus é a sua prioridade, que realmente Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se alguém olhasse a sua agenda, ou muitas vezes é apenas discurso, de que Deus é o primeiro. O temor, irmãos, não é demonstrado por aquilo que você fala. Quando você teme a Deus, sabe como você percebe o temor a Deus? Pelo lugar que Ele ocupa realmente na sua vida.
Você só sabe se teme a Deus pelo lugar que Ele ocupa na sua vida. Agora, queridos, me responda: se Deus retirasse todas as bênçãos da sua vida, você continuaria temendo a Deus? Você continuaria servindo, desejando a sua presença? Você lembra o que Moisés falou para Deus? Irmãos, isso é muito sério, porque o temor ele vai ver na sua agenda, como você reorganiza as suas prioridades. Quando Moisés estava no deserto, e Deus falou para ele: olha, eu vou dar tudo o que vocês querem, mas eu não vou com vocês. Sabe o que Moisés falou, que você já ouviu aqui? Senhor, não me faça subir desse lugar, se o Senhor não for conosco. De que lugar Moisés não queria sair, irmãos? Do deserto, do lugar difícil, do lugar que não tinha nada, que estava com a mesma roupa, o mesmo calçado, não tinha nada de diferente. Mas mesmo assim Moisés falou: eu não quero sair desse lugar ruim, difícil, sem nada, se o Senhor não estiver comigo. Isso aqui, irmãos, é a pessoa que diz: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas eu não quero ficar sem a tua presença. É isso, irmãos, que nós precisamos aprender. Qual é o lugar que Deus ocupa? Qual é o lugar que Ele ocupa na sua vida? Essa pergunta a gente precisa fazer dentro de nós, irmãos. Não é pelo que você fala, mas é realmente pelo lugar que Ele ocupa nas suas prioridades. Comece a olhar a sua agenda, comece a olhar as suas prioridades. E aí Moisés e o povo, nós vamos ver duas reações diferentes diante da mesma manifestação. Por favor, entenda isso que eu vou te falar, irmãos. Quando Deus desce na montanha, olha o que acontece, Êxodo 20, 21. Então o povo ficou afastado, mas Moisés aproximou-se da pesada escuridão onde Deus estava. Olha que coisa impressionante isso daqui. A mesma presença, Deus desceu no mesmo lugar, a mesma intensidade para Moisés e para o povo, mas o povo permaneceu, fala afastado. Fala de novo, afastado. Olha aqui para mim, irmãos. Quem é que disse que na igreja hoje não é diferente? Irmãos, nós estamos falando de fome na presença. O que do primeiro dia até hoje, na quinta ministração, o que mudou na sua vida? O povo permaneceu afastado, sabe por quê? Ninguém quer pagar um preço de buscar o Senhor. Uns querem, outros se afastam, outros estão distantes. Igualzinho o povo de Israel, nós vemos hoje a igreja de Jesus Cristo. Ficam de longe, irmãos. Uns se envolvem, se comprometem, priorizam, outros são espectadores. Vêm, assistem. Queridos, é tão sério o que eu vou ministrar aqui nessa noite. Porque pessoas frequentam, pessoas vêm, mas não entendeu que Deus, Ele quer prioridade. Deus se manifesta quando há desejo, intensidade. O povo ficou longe, igual muitos aqui, irmãos, continuam vendo tudo à distância, não estão priorizando, não estão buscando como deveriam, estão longe. Alguns priorizam, correm, igual Moisés, outros não. E aí Tiago 4:8, nós já falamos sobre isso. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quem toma a iniciativa, irmãos? Tem gente que fica esperando Deus falar, esperando Deus fazer alguma coisa, mas não está fazendo nada. Chegai-vos, busque com intensidade, ore de madrugada, faça jejum, tenha Deus como sua prioridade. Olha a sua agenda, irmão. Olha a sua agenda, qual é o horário que Deus tem na sua agenda? Qual é o horário da sua agenda que você tira só para estar com Ele? Qual é o horário, irmãos?
Chegai-vos a Deus. É você que toma a iniciativa. Mas nós vemos hoje na terra uma igreja sem intensidade, sem paixão, sem morna. Mas por quê? Porque se alimenta com tudo, menos de Deus. Nós estamos nessa série. E nós queremos que a igreja experimente. Ainda muitos não entenderam. O povo se afastou. Moisés se aproximou. E você? Agora preste atenção. O povo não quis. Moisés, vai você e fala para nós tudo o que Deus quer. Deus queria conversar com o povo queria um intermediário. Ok. Então a partir de agora, Deus vai instituir o sacerdócio. Alguém que pudesse falar com Deus e falasse com o povo. O sonho de Deus era um povo sacerdotal. Preste atenção, irmãos. O que é um povo sacerdotal? Todo mundo tem o mesmo relacionamento. Todo mundo é íntimo, todo mundo tem intensidade. Todo mundo escuta, é intenso, tem desejo. Deus fala, você tem o poder de Deus, a presença de Deus flui. Todo mundo, Deus queria assim, todo mundo. Todo mundo comigo, todo mundo com relacionamento. Mas o povo não quis. O povo não quis. Êxodo 19, 5 e 6. Vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Esse era o desejo de Deus. Esse era o desejo de Deus, mas eles não quiseram. 1 Pedro, vós sois sacerdócio real. Era isso que Deus queria. Irmão, escute. Deus queria para você, Vera, que você estivesse todo dia com Ele, todo dia ouvindo a voz dEle, todo dia se relacionando com Ele. Mas sabe o que o povo fez? Não, a gente prefere o pastor. Deixa o pastor falar. Deixa que o pastor ora. Deixa que o líder faça. Igualzinho o povo de Israel. Vai você, Moisés. Deixa que o líder jejue. Eu estou aqui, eu vou na igreja, já está bom. As pessoas querem alguém que busque a Deus por eles. Mas Deus continua dizendo: se aproximem de mim e eu vou me aproximar de você. Irmãos, desperta. Enquanto é tempo, a igreja precisa acordar. Despertar para buscar a Deus. Porque Jesus está voltando, irmãos. Irmãos, preste atenção. Está assustador o que está acontecendo, viu, irmãos? Você não tem noção do que a inteligência artificial está sendo capaz de fazer. Você não tem noção de que está muito perto a volta de Jesus. E não é de qualquer jeito, irmãos. A igreja precisa acordar. Aproxime-se, não é o pastor ou o líder, é você. Deus queria assim. Mas Deus criou o sacerdócio porque o povo quis. Um grupo de homens que ia se aproximar de Deus. Preste atenção nisso. Agora Deus institui o sacerdócio. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui agora. Êxodo 19, 24. Olha o que Deus falou. Ok, vocês não querem? Então tá. Então eu vou instituir um sacerdócio. Olha o que Deus diz, 19, 24. Suba a montanha, você e Arão. Para quem Deus falou isso? Para Moisés. E Moisés devia subir a montanha com quem? Com Arão. Preste atenção, irmãos. Deus convida Moisés e Arão para subir. Mas uma coisa impressionante acontece. Olha aqui para mim. Moisés, ele termina 40 dias na presença de Deus. Sai com o rosto cheio da glória de Deus. Moisés termina lá no alto da montanha. Arão termina descendo, indo lá para o acampamento. Por quê? Por que, irmãos? Porque Arão desceu e quis ir lá para o acampamento. Deus falou: sobe você e Arão.
Era com os dois, era para estar lá os dois. Mas Arão termina lá embaixo, no acampamento, enquanto Moisés estava lá na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Arão sentia mais conforto no meio das pessoas. Porque Arão preferiu estar ali no acampamento. Ele se sentia melhor, mais confortável lá no meio das pessoas. Ele preferia estar no meio das pessoas do que na presença de Deus. Em que isso é diferente hoje, irmãos? Não é o que a maioria está fazendo. Quantos estão voltando? Quantas pessoas estão retrocedendo, já não são mais intensas e amam a Deus como um dia amaram? Quantas pessoas estão voltando? Queridos, quantos como Arão preferem a companhia das pessoas, preferem a companhia dos amigos, preferem estar na televisão, preferem estar na internet, navegando 24 horas no celular? Quantos preferem, irmãos, trabalhar bastante para ganhar dinheiro, porque é a sua prioridade? Quantos preferem, irmãos, estar no meio das pessoas? O momento vago que você tem, você quer só assistir série, uma atrás da outra. Irmãos, preste atenção, em que nós somos diferentes de Arão? Enquanto Moisés preferia estar lá com Deus, Arão desceu. Muitos estão lá, irmãos, gastam a maior parte do seu tempo em jogos, na internet, fazendo um monte de coisas, mas não conseguem passar 30 minutos só amando, adorando e desejando a presença de Deus. Por que acontece isso, irmãos? Queridos, você não tem noção. Olha só, tudo que eu falei aqui não é pecado, são distrações. O problema são as distrações. O que você faz? Qual é a sua agenda? O que você faz o dia todo? Arão preferia estar lá embaixo. E muita gente está assim, irmãos. Prefere estar aqui embaixo. Eu queria muito que o Espírito Santo falasse com você nessa manhã. Porque, irmãos, nós precisamos acordar para isso. Você sabia que existe uma infinidade de pessoas que estão viciadas no tigrinho? Pessoas que estão tendo que fazer tratamento psicológico, que estão viciadas em jogos, viciadas em prostituição, porque alimentaram, porque desceram, irmãos. Em algum momento era para estar lá em cima, desceu, saiu do lugar que deveria estar, saiu da presença, saiu da busca e começou a se enfiar em tantas coisas. É por isso que as pessoas descem, porque elas se envolvem com tudo menos com Deus. Com exceção dos jogos, do tigrinho, nenhuma dessas coisas é pecado. O problema é que elas estão ocupando o lugar que Deus deveria ocupar. Entenda isso, irmãos. Alimentamos tanto de forma errada, e depois a gente não sabe o que está acontecendo. Por que eu estou frio? Por que eu não sinto a presença de Deus? Porque você só se envolve com tudo menos com Deus. Deus não força ninguém, irmãos. Se não houver desejo de buscá-lo, intensidade, Ele não vai se manifestar. Porque aproximem-se de Deus, e Ele vai se aproximar de você. Primeiro é você, irmão. Se você está se alimentando, mas o que eu faço? Eu não consigo. Começa a mudar os seus horários. Tem horário para televisão, para tanta coisa, e não tem horário para Deus. Começa a tirar o tempo. Você vai ver, se você alimentar o teu coração com o Senhor, se as suas prioridades não começam a mudar, seu coração muda. Arão só desceu porque o coração dele estava no lugar errado. Posso perder tudo, Deus, mas não me deixe sem a sua presença. Preste atenção, irmãos. Tem muita gente como Arão descendo, e hoje estão em alguns lugares que nunca deveriam estar, porque desceram. Agora entenda uma coisa: o maior concorrente de Deus não é o pecado.
maior concorrente de Deus são as distrações. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Porque Arão desceu. Olha o horror que aconteceu. Isso é para você. Quando você desce, quando você sai da posição que deveria estar, quando você para de buscar Deus, é um ativista. Sabe aquela pessoa ativista? Que só faz um monte de coisa, corre, mas não consegue ouvir a voz de Deus, não para, ativista. Quando você desce desse lugar, que é o único lugar que pode te manter de pé, sabe o que acontece? Olha o que aconteceu com Arão, o bezerro de ouro. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. O maior perigo que eu vou te mostrar aqui não é abandonar Deus. Preste muita atenção nisso aqui. Mas é quando você redefine Deus e constrói um Deus segundo a imagem que você quer. Preste atenção nisso aqui. Eu queria que você agora preste muita atenção aqui, ó. Êxodo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, olha só, o povo se ajuntou em volta de Arão e falaram para ele: venha, faça-nos deuses. Deuses aqui no hebraico é Elohim. Olha só, que possam nos conduzir, porque a esse Moisés não sabemos o que aconteceu. Então preste atenção aqui. Inevitavelmente, quando alguém sai do lugar que devia estar, quando alguém desce, devia estar na montanha, desce da presença de Deus, começa a se envolver com muitas outras coisas, abandona a presença de Deus, ele começa a construir um Deus segundo a imagem que ele deseja. Isso aqui é muito sério, irmãos, segundo a sua própria vontade. Eles dizem aqui, ó: venha e faça-nos Deus que possam nos conduzir. Deuses aqui, eles não estão falando de Baal, não. Eles estão dizendo: nos faça, Arão, nos faça Elohim, Elohim, nos faça esse Deus que nos tirou do Egito. Eles sabiam, irmãos, que Deus que havia tirado eles do Egito. Eles sabiam que Deus que havia curado, libertado eles, sabiam de tudo isso. Mas olha só o que o povo diz em Êxodo 32, 4 e 5. Então eles disseram: este é o seu Deus. Deus aqui é Elohim, é o nome de Deus, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então, quando Arão viu, ele construiu um altar diante dele. E Arão, aquele que era para estar lá na montanha, desceu, fez uma proclamação e disse: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Senhor aqui é Yahvé, é o nome do Deus Todo-Poderoso. Então preste atenção no que eu vou te dizer, irmãos. O povo aqui, ele não estava negando Deus Todo-Poderoso. Isso é muito sério que eu vou te dizer. O povo aqui diz: faça-nos Elohim. Aqui está Elohim, o Deus que nos tirou da terra. Esse é o Senhor Yahvé. Eles estavam reconhecendo que Deus era o Deus que havia tirado eles da terra do Egito, que havia libertado, curado. Eles estavam reconhecendo tudo isso aqui. Agora, queridos, a única coisa que eles fizeram aqui é que eles estavam construindo um Deus que estivesse de acordo, de boa, com tudo que eles fizessem. Um Deus construir e falar: vamos fazer uma festa a Yahvé. Teve bebedeira, prostituição, tudo de errado, mas tudo bem, porque agora esse Deus que eles reconheciam que era o Deus que havia tirado da terra do Egito, esse Deus estava de boa. Era um Deus que concordava com qualquer coisa que eles fizessem. Você entende, irmãos? Era um Deus que estava de acordo. Era um Deus que tudo que eles quisessem fazer, está tudo bem. Esse é o nosso Deus, e Ele faz tudo aquilo que a gente quer. O que é diferente da igreja de hoje? O povo de Deus tem reduzido Deus ao seu próprio tamanho. O povo de Deus tem reduzido Deus a um Deus que faz tudo o que Ele quer, que satisfaz todos os seus desejos. Esse era o bezerro de ouro. O povo de Deus tem criado um Deus aqui, irmãos, que aprova tudo.
Escute esse ponto aqui. Agora, esse Deus que eles fabricaram é um Deus que não confronta ninguém. Esse Deus, que é o Deus que a igreja de hoje ama, é um Deus que não confronta ninguém, que deixa você fazer tudo o que você quer. Romanos 1, olha o que diz, 22. Dizendo-se sábios, eles se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível pela imagem de um homem corruptível. Qual é o Deus da nossa sociedade hoje, irmãos? Você sabe? Aquele bezerro de ouro representa o que para nós hoje? É o humanismo. É o homem como centro de tudo. O que importa é eu ser feliz. O que importa é Deus satisfazer todas as minhas necessidades. O importante é Deus me fazer feliz. E se eu não estiver feliz, eu abandono tudo. Se Ele não me der o casamento que eu quero, se Ele não fizer nas minhas finanças do jeito que eu quero, se Deus não fizer da maneira que eu quero, eu largo tudo. É um Deus que tem que satisfazer toda a necessidade do ser humano, porque afinal de contas, o importante é que eu seja feliz. Isso aqui é o bezerro de ouro, irmãos. O povo construiu um Deus que estava de boa com tudo o que eles estavam fazendo aqui. Então veja só, irmãos, como aquele povo, você reconhece, certo? Que Deus te salvou? Você reconhece que Deus te libertou? Você reconhece que Deus foi preparar um lugar no céu para você? Eu sei que você reconhece isso. O problema não é esse, irmãos. O problema é quando dizemos que esse Jesus que fez tudo isso, Ele nos deixa viver como nós queremos. E isso é porque a pessoa perdeu o temor a Deus. Quando ela acredita que Deus deixa ela viver do jeito que ela quer, você está colocando Deus do seu tamanho. Preste atenção, queridos. Eles não estavam dizendo, vamos servir a Baal. Eles estavam dizendo, nós vamos servir a Deus, mas um Deus que faz tudo aquilo que nós queremos. Eu posso continuar vivendo da mesma maneira que eu estou vivendo. Preste atenção no que eu vou te dizer. A idolatria mais perigosa é aquela quando você redefine Deus e acha que Deus é do jeito que você quer que Ele seja. E acha que Deus faz aquilo que você quer que Ele faça. As pessoas estão redefinindo Deus hoje, irmãos. Ele entende as minhas desculpas, Ele entende a minha agenda, Ele entende os meus problemas, Ele entende que eu não posso fazer isso, Ele entende a vida que eu estou dizendo. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que entende e que está de boa com tudo aquilo que eu quero fazer, com o jeito que eu quero viver. Esse é o Jesus da Bíblia, irmãos. Não basta falar, irmãos. Precisa viver esse Jesus revelado na Bíblia. Jesus não veio apenas para realizar os nossos sonhos. Ele veio para transformar o nosso caráter. Ele veio para transformar a nossa vida, irmãos. Para com esse humanismo. Que o importante é eu ser feliz. O importante é eu ser transformado para ir para o céu. É agradar a Deus, não me agradar. Você está entendendo, irmãos? Será que nós não temos criado um Jesus personalizado? Será que você não está criando um Jesus que não confronta pecado? E que quando me confronta eu saio, eu vou viver do meu jeito, porque afinal, Jesus é do jeito que eu acho que Ele tem que ser. Será que você não está criando esse Jesus? Um Jesus, irmãos, que nunca fala de arrependimento. Um Jesus que aceita qualquer estilo de vida que eu queira viver. Será que a gente não está criando um Jesus que não fala de santidade? Será que a gente não está criando um Jesus que não tem cruz? Não tem cruz, sabe? Não tem renúncia. Eu não preciso largar nada. O importante é eu ser feliz. Esse Jesus não está na Bíblia. Será que a gente não está criando esse Jesus que me aceita do jeito que eu estou?
que existe apenas para satisfazer os meus sonhos, meus planos? Será que a gente não está criando esse Jesus, irmãos? Que não é mais Senhor da minha vida, dono dos meus planos, dono da minha vida. Será que nós não estamos criando esse Jesus aqui, irmãos? Que precisa fazer todas as minhas vontades. O maior perigo é quando você cria um Deus que aprova tudo que você faz. Esse não é o Deus da Bíblia. Você está me ouvindo, irmãos? Cuidado, queridos. A igreja não pode ficar igual a esse mundo. Você é o que Deus vai usar para transformar a nação. Você está vendo o que está acontecendo, irmão? Você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira pela IA. Você não sabe mais o que é certo, o que é errado. Você não sabe mais quem está falando a verdade, que vídeo é verdadeiro, que vídeo não é. Irmãos, todo o território do anticristo está pronto, e a igreja está se amoldando a um Deus que faz o que eu quero. Estou cansado do casamento, termino o casamento. Não é mais anúncio, não é mais renúncia, não é mais aliança. Ninguém se entende qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é fazer você feliz, é fazer você uma pessoa transformada. E quando você segue, você é feliz, porque está dentro do propósito de Deus. Tem gente que acha que pode ser feliz longe do propósito de Deus, fazendo que o seu sonho, eu vou largar desse aqui, vou casar de novo. Eu vou namorar assim, se não der certo. Irmãos, está tudo errado. Eu quero finalizar falando que muitas vezes você sabia que Deus entrega aquilo que você quer, e você sofre a consequência disso. Quando você quer tanta sua vontade e não se importa com a vontade de Deus. Eu vejo isso em muitos casamentos, viu? A pessoa quer tanto uma coisa, quer tanto, deseja tanto aquilo. A Bíblia diz que isso é pecado e é cobiça. Hoje, a idolatria é cobiça. Colossenses 3:5. Portanto, faça morrer os seus membros que estão na terra. Faça morrer. Quem faz? Você. Não se importe com o louvor, preste atenção aqui. Fornicação, impureza, paixão, desejo maligno e cobiça. Fala cobiça. Que é idolatria. O que é cobiça, irmãos? Não é simplesmente eu querer algo. É quando eu simplesmente desejo algo tão intensamente que aquilo eu já não me satisfaço com outras coisas. Pode observar isso num casamento, num namoro, em algo que você quer, em uma profissão que você quer, algo que você quer tanto aquilo. Imagina uma coisa que você quer muito, e aí você começa a ficar insatisfeito com a sua vida, porque você quer muito aquela coisa. Isso é cobiça. Isso leva as pessoas a colocar os seus interesses acima da vontade de Deus. Pense em algo que você quer muito, 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 e não se importa com a vontade de Deus. E aí você passa por cima de qualquer coisa. Eu vou finalizar falando isso para você. Todo desejo fora da vontade de Deus, cobiça, é idolatria. Agora preste atenção, irmãos. Quando você insiste, pede uma coisa, não quer saber se Deus quer ou não. Senhor, eu quero isso, eu quero, Deus, eu quero. Aquele desejo desenfreado que faz você ficar até insatisfeito. Você quer muito uma coisa. Você sabia que Deus te dá? Você sabia que Deus dá para você? Mas Deus vai dar algo que eu quero, mas que não é bom para mim? Vai. Porque é o que você quer. Mas olha só. O povo de Israel, irmãos, eles estavam no deserto, comendo pão. Todo dia Deus mandava pão. A Bíblia diz que eles ficaram insatisfeitos, começaram a reclamar e quiseram carne. Deus mandou carne para ele, mas olha o que aconteceu. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Muita gente morreu, porque eles desprezaram a vontade de Deus.
Eles desprezaram a provisão de Deus. Acreditaram que seriam mais felizes fora da vontade de Deus. E Deus deu. Porque era cobiça, era o que eles queriam. O bezerro de ouro foi a mesma coisa, o povo queria. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos. Feriu, pois, Êxodo 32. Feriu, pois, o Senhor o povo por causa do bezerro que Arão fez. A falta de temor, de saber quem Deus é, o lugar que Ele tem que ocupar na nossa vida, transforma os nossos desejos em ídolos. Você quer aquilo e não quer saber se é a vontade de Deus ou não. Você só quer satisfazer a sua vontade. Deus te dá, mas depois você vai sofrer a consequência. Vocês querem realmente conhecer o Jesus verdadeiro, irmãos? Você quer o Jesus verdadeiro? Ou você quer esse Jesus que Arão e o povo quis, que faz as suas vontades, que satisfaz os seus desejos? Aquele Jesus que não é o Jesus da Bíblia aqui. Quantos querem o Jesus verdadeiro? Quantos querem o Jesus verdadeiro? De repente Ele não vai satisfazer a sua vontade, o seu desejo, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Você quer esse Jesus? Esse Jesus que confronta pecado, esse Jesus que faz você, se Jesus falar larga disso, você larga. O Jesus que leva você a renunciar aquilo que não é certo, aquilo que Ele não quer para a sua vida. Você realmente quer esse Jesus aqui, irmãos? O Jesus que leva você a um arrependimento, a uma mudança. Sabe, queridos, quando nós estamos vivendo no temor de Deus, a presença de Deus vem. Junto com a presença de Deus há uma manifestação do poder de Deus através de você. Mas por que isso não tem acontecido? Porque as pessoas perderam o temor. Você quer um Jesus que te leva para o céu de qualquer jeito? Sem santidade? Fica de pé, por favor. Você quer um Jesus que deixa você ficar na vida morna, sem intensidade, sem desejo, que não leva você a uma busca, a um desejo? O Jesus que eu quero apresentar para você nessa manhã é um Jesus que tem cruz, que tem renúncia, que tem santidade, que tem milagre, mas que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Um Jesus, irmãos, que leva você a viver no temor de Deus, sabendo que a vontade de Deus é melhor para você do que a sua. Qual Jesus você quer nessa manhã? Feche os seus olhos. Qual Jesus que você quer nessa manhã? Eu queria fazer essa pergunta para você. Qual Jesus você quer? Quer continuar do mesmo jeito ou quer conhecer Jesus de verdade? O Senhor está voltando. Não é todo mundo que vai para o céu, irmãos. Não é. Não é todo mundo que está na igreja que vai para o céu, não, irmãos. É só quem tem renúncia, quem tem santidade, quem carrega a sua cruz, quem anda em temor e obediência. Será que você está entendendo isso? Que você pode não estar no céu com Deus? Você quer se render nessa manhã à vontade de Deus? O temor de Deus que leva você a uma intimidade. Às vezes você tem buscado a intimidade, mas hoje Deus, Ele quer derramar dessa água que Ele mostrou nessa manhã na sua vida. Mas você tem que tomar uma decisão. Senhor, eu não quero Jesus, que eu estou redefinindo Ele. Um Jesus que é do jeito que eu quero, que faz do meu jeito, que quando não me dá eu reclamo, eu murmuro. Feche os seus olhos e fala com o Senhor. Que Jesus você quer?